paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 6, e a partir do versículo 32. Vamos ler esse texto para uma breve meditação da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso 32, que está nos dizendo o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Até aqui essa linda palavra. Tomem assento. A nossa alegria de ter conosco nesta oportunidade, irmão missionário, irmão William, que na convenção passada ele foi separado evangelista, mas não esteve presente na convenção. Não deu dele vir lá do Santani, e agora ele veio, e ontem à noite nós oficializamos aqui, diante dos obreiros, a separação do irmão William, a evangelista, que é o nosso missionário que está no Paraguai, em Santani. Então, ontem à noite nós oficializamos aqui, né, a separação, que já foi feito a ordenação, a ordem lá na convenção, mas ele não estava presente. Então, ontem ele veio ser diplomado aqui e receber o canudo, já que ele está conosco há alguns dias. Irmão William já está indo para 4 anos em Santani, 4 anos, está fazendo um lindo trabalho lá. Temos mais ou menos 60 crentes lá em Santani, já tive 2 vezes lá, trabalho florescente, e aos poucos está crescendo. E eu fiquei muito feliz lá, quando vi os paraguaios louvando a Deus, adorando a Deus,
convertidos, transformados. Aí o meu coração se alegrou, porque a gente viu vidas lá, outras línguas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. É coisa muito bonita, muito linda, e já vai para 4 anos e ele está lá, né? Aprendendo a falar o espanhol, já aprendeu boa parte, aprendendo alguma coisa em Guarani também, que é uma língua muito enrolada, né? Mas ele está lá, fazendo um trabalho bonito, sustentado pela igreja de Sara. Também temos outro grupo ali em Franco, também um bom número de almas, de vidas, e ali também temos ali o missionário irmão Carlos, missionário Paraguai, Márcio Garcetti, Paraguai, ele é a esposa, um casal muito querido, nós tomamos café na casa deles também, uma bênção de Deus, são missionários natos ali do Paraguai, está trabalhando também, é sustentado por Sara, trabalho lindo que eles estão fazendo ali para a glória de Deus, ali tem mais ou menos uns 100 crentes ali em Franco, né, na região toda ali de Franco, e aonde quilômetro 14 também, onde está o Valcir, né, e onde está o irmão William, uns 300 quilômetros para dentro da divisa, bem longinho, mas trabalho florescente. Ontem à noite ele falou aqui que eles já saíram do aluguel, foram para uma tenda onde é que tem o terreno que a igreja comprou, e agora está coberto já a estrutura, e eles já estão já com quase a metade da parede, tijolo levantada, falta outra metade para chegar em cima e pôr a calha para não chover mais dentro, né? Aí já está mais livre, mais tranquilo. Mas já saíram do aluguel de R$ 1.200, mais ou menos. Tudo é caro no Paraguai. Pensei que era baratinho. Algum eletrônico você compra barato, mas o aluguel lá é caro. É tudo caro lá no Paraguai. Comida é cara, né? A não ser que seja sanduíche de mandioca com aipim. Sanduíche de mandioca com aipim é barato, né? Mas no mais é caro. Hotel lá também, eu pensei que era barato, não é tão barato não. Ficamos em hotel lá, que nós pagamos, parece que 180 mil guaranis, que mais ou menos é 120, 130 reais. Aqui no Brasil a gente dorme em hotel e até por 60 reais, 80, 90. Achei caro lá, né? Mas é assim, né? A vida é assim. Já ouvimos uma palavra pelo irmão William. Verdadeiramente, Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos. Na atualidade de hoje, eu venho observando uma porção de coisa. Está cheio de igreja hoje, cheio de ministério por aí afora. Mas parece que ninguém quer ganhar a alma, o pecador, falar de Jesus, fazer um trabalho mais profundo. Eles querem fazer movimento e arrebanhar ovelhas de outro pasto, dividir igreja, tirar crentes da igreja para arrumar um ministériozinho para si, né? E é uma coisa assim que está ficando tão difícil. O irmão estava comentando que esse pastor veio um cidadão ali, pois alugaram uma sala ao lado da nossa igreja e botaram uma placa lá e estão fazendo culto ao lado da nossa igreja. Parece que perderam o senso, aquele senso de respeito, de temor, né? E hoje está assim. Mas que Deus tenha misericórdia. Nós temos um trabalho sério, ainda que às vezes não é 100%, você não consegue levar na linha, mas na maioria, nosso ministério, a nossa igreja, ela faz um trabalho sério, sem estar fazendo contenda e procurando arrebanhar crentes de outros rebanhos,
nosso objetivo, a nossa meta e o nosso ensinamento. E como nós fomos ensinados, que nós devemos pregar o Evangelho, pregar para os perdidos, para as almas, orar por eles, aqueles que já foram evangelizados, e também pelos desviados que estão presos com grilhões e não conseguem se desprender para voltar novamente à casa de Deus. Então, na verdade, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nos dias de Paulo, Paulo disse que muitos estavam pregando o Evangelho, uns por amor, outros com pureza, outros por contenda, outros por status, querer ter um grupo debaixo da sua mão, outros procuravam fazer uma porção de confusão no reino do Evangelho para acrescentar sofrimento na vida de Paulo. Mas no fim ele fala uma coisa ali que de todas as formas poderá resultar salvação na vida de alguém, né? Alguém um dia vai ouvir e vai ser salvo. E isso é uma grande realidade, porque eu ouvi um testemunho um dia que um desviado, ele pregou para o macumbeiro, eles iam beber à noite, e ele começou a pregar, e aquele macumbeiro zombava dele, os dois eram amigos. Ele disse: olha, se nós dois morrer hoje, do jeito que nós estamos, o inferno nos espera. E foi pregando, e foi falando, e aquele macumbeiro um dia se converte, tornou-se uma bênção, e deu um pregador, um vaso de Deus até o dia de hoje. Ele mora na cidade de Itajaí, pregou em igrejas que eu tive, uma bênção de Deus. Quem ganhou ele foi um desviado, daquele bem alcoólatra, bem jogado na lama. Então, de alguma forma, a palavra de Deus, ela vai surtir efeito na vida ou no coração de alguém. Por quê? Aquele vaso que está transmitindo a palavra, ele pode estar estragado, mas a palavra que ele falar, ou que ele transmitir, é uma palavra pura, e o Espírito de Deus, ele pega aquela palavra e leva ao coração e à mente do pecador, e o Espírito de Deus vai trabalhar na vida dele ou na vida dela, e vai surtir efeito. Aleluia! Que Deus possa abençoar a todos, os que nos assistem pelo Web TV Semear também. Nós lemos nesta oportunidade um texto aonde Jesus está falando do pão do céu. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como pão do céu e ele se apresenta também como água. 6:37, 39 por ali do Evangelho de João, ele chega no último dia da festa, versículo 37, 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, rios d'água viva, de águas vivas, correrão do seu ventre, do seu interior. Então, meus irmãos, neste evangelho, ele está se apresentando como pão e como água. Eu estava lendo em Êxodo, quando os filhos de Israel no deserto, eles murmuraram de Deus, abriram as suas bocas murmurando de Deus. Eu, quando vejo hoje, nos nossos dias, murmuração entre algumas pessoas e no meio da igreja, eu me lembro lá do Egito, que essa praga de murmuração, de fofoca, de murmuração, ela vem lá do Egito, é um trem velho, alguns 1000 anos. E aí eles começaram a reclamar e a dizer: olha, será que Deus nos tirou lá do Egito, lá do faraó, do domínio dele, para nos matar aqui nesse deserto? Eu acho que o estômago estava começando a arder, estavam com fome, começando a dar fome.
e eles não viam nada. E aí eles começam a murmurar, dizendo: será que Deus nos tirou de lá para nos matar aqui da fome? Lá nós estávamos juntos aos panelões de carne, sentados, comíamos, fartura nos fartava. E agora nós andando aqui e a gente não vê nada. Deus tirou eles do Egito. O Egito simboliza o mundo. Traz para um deserto, para a sua presença, na condução de Moisés, debaixo da nuvem que caminhava durante o dia, e na coluna de fogo que caminhava diante deles à noite. Está debaixo de uma proteção divina os filhos de Israel, mas Deus queria que eles andassem dentro de duas coisas importantes. Primeiro, andar dentro da lei, andar na obediência à sua palavra. Segundo, Deus queria que eles tivessem fé, cresce no Deus Todo-Poderoso que tirou do Egito. Mas eles tinham uma tendência que não dava nem tempo, talvez de chegar o meio-dia ou à noite, o momento de comer, eles já estavam murmurando, já estavam reclamando, abrindo a boca, pecando contra Deus. Deus queria que eles crescem na palavra de todo o coração e obedecessem, mas tivesse fé no Deus que os tirou do Egito com mão forte, e estava agora na trajetória do deserto, na caminhada, debaixo de uma provisão divina, de um livramento divino, da presença de Deus, que logo mais à frente, Deus manda preparar uma arca, e a arca ia sendo conduzida, e a presença de Deus ia ali. Dentro da arca da aliança, tinha ali alguns utensílios, alguns objetos, tinha a vara de Arão, e tinha mais outras coisas lá, o maná. É isso? As tábuas da lei, certo? Então, meus irmãos, eles precisavam andar confiando, primeiro, obedecendo a Deus, a sua lei, e confiando e tendo fé, para eles serem vitoriosos. Mas aí Moisés viu a reclamação deles, e Moisés vai falar com Deus. E aí Deus fala a Moisés: olha, o negócio é o seguinte, eu vou mandar pela manhã maná do céu. E Deus deu a ordem como eles deveriam colher o maná, apanhar o maná no deserto, a sua porção certa para cada pessoa, para cada família, porque no outro dia tinha fresquinho. Só no final da semana, que no sétimo dia tinham que repousar, aí eles podiam pegar o dobro, para que não faltasse no sábado. Então, meus irmãos, eles caminhavam desta forma, e na parte da tarde, a Bíblia diz que Deus mandava carne. Os irmãos sabem qual a carne que Deus mandava? Todo mundo sabe, né? Sabe? Codornizes. A Bíblia diz que soprava um vento oriental. Certo? O vento soprou, vinha soprando, e trazia nuvens de codornizes. Olha, irmão, uma codorna bem assadinha até eu como e eu gosto. Quantos aqui já comeram codorna assada? Quantos já comeram? Ninguém? Opa, aqui tem uns 4 que comeu. Aqui na nave do templo ninguém comeu codorna assada. Irmão Sérgio, o senhor nunca comeu, irmã Márcia? Pensa num trem gostoso, irmãos. Pensa num bichinho bom. Lá na nossa região, lá tem muito. Região, povo mais europeu ali tem muito. Marreco, assado, recheado, codorna. Tem muito na região lá. E é uma delícia, quando eles assam a codorna no latão, recheadinha, irmão. Olha, a gente come 2, 3 codornas purinha.
Não precisa nem maionese. Aleluia. Pode ser até um pãozinho d'água. E é gostoso. E Deus cuidou deles com carne, trazendo, através de um vento oriental, nuvens de carne, codornizes, para eles. E pela manhã, o maná. E Jesus menciona isso que, falando aos judeus, que os irmãos observam as críticas dos judeus contra Jesus, quando ele diz que era filho de Deus, e se apresenta como pão do céu e como água da vida, a crítica sobre a pessoa bendita de Jesus, o ser humano é a pessoa mais difícil que tem, irmão. Eu li domingo aqui, que o Asaf, quando olhava para a prosperidade dos ímpios, ele entrou num processo ruim, a vida dele. Ainda que ele confessa dizendo, eu tinha inveja dos ímpios. Ele foi sincero, irmão. Mas o que me admira é a comunhão que aquele sacerdote, levita, cantor, músico, poeta, profeta, tinha com Deus. Agora começou a olhar para a prosperidade do ímpio, deixou de olhar para Deus e seu coração foi se estragando. Foi ficando ruim. Olha a situação que ele chegou. Ele disse, os meus pés quase se desviaram, meus pés se escorregou, quase se desviou. Até que ele entrou no santuário de Deus e entendeu o fim deles. Ele viu a coisa preta. Ele viu que ele estava se arrebentando espiritualmente. Certo? Mas aí, a tempo, ele cai a ficha e ele entra no santuário de Deus, então ele vê o fim deles. Ele entende, Deus traz uma revelação a Asaf, Deus tem amor para com seus filhos, traz uma revelação e Asaf novamente ele entra no caminho. Mas após isso ele disse, eu me embruteci. Ele fala, me embruteci, o meu coração se azedou, e de tão ruim eu sinto picada nos meus rins. Olha o que Asaf fala. Você já pensou um crente, o coração azedo? Eu tinha um obreiro, não vou falar não, mas quando ele chegava meio chapeuzinho puxado, meio avesso, diga assim, meu filho, o que foi? Amanheceu azedo hoje? O que está acontecendo? Você está azedo. Mas Asaf diz que o coração dele se azedou. E ele sentia picada nos seus rins. E também ele confessa que ele se embruteceu. Ficou na casca, ficou fora da graça. Saiu fora da casinha. Saiu fora da dimensão espiritual, da bênção de Deus, entrou nesse caos espiritual. Por isso que não tem ninguém grande, não tem ninguém forte, não tem ninguém poderoso. Poderoso é Jesus, forte é Jesus, grande é Jesus. Mas o crente em Jesus, quando está na graça, ele está escondido debaixo desta proteção do Altíssimo. E aí o salmista diz, aquele que habita no esconderijo de Deus, do Onipotente, a sombra dele descansará. Você terá paz, você terá segurança, você terá confiança, você terá fé, você terá força, você terá esperança, tem no presente, não terá no futuro, tem no presente, você tem tudo isso. Aleluia, mas nós não podemos sair debaixo do guarda-chuva de Deus. Deus tem tudo de bom para aquele que Ele chamou, ainda que Ele pode provar. Porque o Asaf, ele menciona alguma coisa, o que adianta eu purificar o meu coração, me consagrar, lavar as minhas mãos na inocência? Sou todo dia afligido, parece que as coisas não dão certo. Ele estava em parafuso, irmão.
Estava entrando em parafuso. Aleluia. Mas os irmãos observam que no início do seu Salmo 73, ele começa dizendo: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas aí ele volta à sua confissão: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Porque olha a porta aberta e o que começou a entrar na vida dele. Um espírito ruim. Começou a entrar a inveja. Ele confessa: eu tenho inveja dos ímpios. Esse povo está sempre bem. Não tem problema, nem no dia da sua morte. Não falta força para eles. Ele faz uma vasta confissão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus menciona que Ele é o pão do céu. E Ele faz menção: olha, vossos pais comeram no deserto pão do céu, maná, que veio do céu, que foi dado a vocês. E também comeram carne pela tarde. Se nós ler lá em Êxodo, nós vamos ver que veio carne, Deus deu carne para eles pela tarde. E pão pela manhã. Aleluia, maná. Jesus se apresenta na nova aliança dizendo: não é o caso dos vossos pais que comeram carne e comeram maná. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Jesus se apresenta e se oferece, está dizendo: quem nele se alimenta, se sustenta. Quem Jesus se alimenta, porque Jesus é pão espiritual, Ele é vida, nunca terá fome. Aleluia. E no mesmo texto ele está dizendo que ninguém vem a Ele, quando Ele combate com os judeus, ninguém vem a Ele se não for nomeado pelo Pai, indicado por Deus, ninguém vem a Ele. E Ele disse: os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Os que vêm a mim ficarão comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles ressuscitarão, porque terá uma vida permanente, uma vida para sempre. E o 7:37 a 39, ele se apresenta no último dia da festa, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Interessante, mas Jesus não força ninguém, né? Ele não força ninguém, Jesus não obriga ninguém. As últimas palavras do Apocalipse também, Jesus diz: quem tem sede, vem. Quem quiser, tome de graça, vem, tome de graça da água da vida. Jesus não força ninguém, é voluntariamente, é pelo seu amor. Oh, glória seja o nome do Senhor. Quem tem sede, no último dia da festa que os judeus costumavam fazer todo ano, talvez uma semanada, e Jesus, no último dia lá, ele se coloca de pé no meio da multidão e ele brada dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, vem a mim e beba. Bendito seja o nome do Senhor. Ele oferece, não só como pão, mas também como água. Ele fala à mulher samaritana no poço de Jacó, dizendo: se tu beber da água que eu lhe der, mulher, nunca mais terás sede. Fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele é água para matar a sede da alma, saciar a alma do faminto. Aleluia. Pão não é simplesmente um maná ou uma codornizes que matou a fome deles lá, mas um pão que mata a fome que a alma sedenta tem. Aleluia. E esta comida é uma comida eterna. Por isso, irmãos, quem em Jesus se alimenta, vive satisfeito, vive alimentado, vive farto. Aleluia. Bem-aventurado é a alma daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que tem sede. A bem-aventurança do capítulo 5 de Mateus menciona isso.
Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui está falando da justiça de Deus. Tem sede, tem fome, busca Deus, ora a Deus, está sempre na igreja, e quando vem à igreja, vem para alimentar a alma, para prestar um culto a Deus voluntário, aleluia, um culto como Abel, um culto perfeito, um culto abençoado, de adoração, de louvor, de gratidão, pelas benfeitorias do reino dos céus, do reino de Deus, de tudo aquilo que é oferecido para nós gratuitamente. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para nós orar, são 9h04, e eu desejo já encerrar, e nós estamos agradecidos a Deus e confiantes. Jesus é bom, Ele está conosco. Os irmãos vieram esta noite se alimentar da palavra que aqui é explanada, é anunciada, palavra de vida, palavra viva, palavra de Deus. O escritor diz que toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela inspira, aleluia, ela alimenta, ela sustenta, ela é visão, ela é discernimento, ela vislumbra algo diferente diante do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem sede, vem em mim e beba, vem a mim e beba. Aleluia. E Jesus fala todas estas coisas. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, do seu interior. Jesus estava oferecendo ali alimento. Irmãos, eles estavam numa festa. Com certeza ali tinha de tudo. Tinha vinho, porque o judeu, a bebida tradicional do judeu é vinho. Tinha vinho, tinha comida de todos os tipos, com certeza. Mas Jesus se apresenta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Ele é a água para matar a sede. Ele é pão para matar a fome. Por isso, Jesus é o nosso centro, é o nosso alvo, é o nosso objetivo, porque Jesus é o príncipe da nossa salvação e redenção. Foi Ele que ali no Calvário, de braços abertos, Ele clama após beber vinagre, experimentar o vinagre, ou receber o vinagre na sua boca. Ele brada e disse: está consumado, está concluída a grande obra da redenção para a humanidade. Então, meus irmãos, nós temos uma fonte inesgotável. Aleluia. O Asaf diz que o ímpio nem na morte não se abala, estão firmes na sua força. Mas aqui também tem um povo que se alimenta em Jesus, e nós estamos, como Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, somos de Jesus, estamos em Jesus. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque somos blindados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, e Ele é o nosso general, está à nossa frente, e Ele nos alimenta, e também Ele promete, dizendo que Ele ressuscitará no último dia. Olha a promessa da vida eterna, olha quem é Jesus. Posso orar, irmãos? Tem alguém enfermo, doente, alguém desanimado, alguém atribulado? Pode vir que nós queremos orar. Nesta oração estaremos encerrando. Irmão Moisés e irmã Ana, aniversário de casamento. E aqui pela Juliana, que Eunice Família. Tem vários pedidos de oração aqui. Também irmão Lucas pede oração. Pedra no Rim. Lucas do Rio Grande do Sul. Vamos orar por todas estas necessidades. Amém, irmãos? Vamos crer que Jesus é poderoso e que Ele está conosco para nos dar vitórias. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai,
No nome de Jesus, oramos neste momento, Senhor, sendo grato a Ti, sabendo que Tu és o nosso pão, o nosso alimento, que se ofereceu para nos resgatar, para nos comprar. E Tu vive para a glória de Deus, para nos sustentar firmes até o fim. Senhor, aqui em minhas mãos estão os pedidos de oração, irmãos e pessoas enfermas, doentes, vem curar, vem libertar pelo poder do céu. Aqui também estão as nossas irmãs à frente, esta jovem, esta adolescente, esta menina. Senhor, estende as Tuas mãos sobre estas vidas, porque nós cremos no milagre de Deus. Entra com providência neste momento, Senhor, abençoando estas vidas, curando, libertando e transformando, onde eles estiverem, no hospital, no lar, na casa, no leito de dor, viajando. Senhor, coloca as Tuas mãos, nós cremos na providência divina, porque Tu és Senhor das nossas vidas. Opera em cada vida, abençoa e sustenta a Tua igreja, Senhor, porque Tu é pão do céu, Tu é água cristalina. Meu Deus, os irmãos que estão presentes, os que estão também na internet, os internautas, os que nos assistem pela Web TV, toca a vida deles, dá força e graça, curando e libertando pelo poder divino. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a todos, é o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.